Boa tarde, então, meus irmãos, continuemos na paz de Jesus. E o nosso assunto de hoje é exatamente sobre este tema, sobre conciliação, que está contido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando daqueles que são misericordiosos. E primeiro ele vai falar sobre perdoai, para que vos perdoe, e o segundo, então, reconciliar-se com os adversários. E é sobre isso, então, que nós vamos fazer algum comentário. Em nossa vida, sempre nós temos com quem nos conciliar. Todos nós estamos aqui, a caminho da evolução, e trazendo necessidades prementes da necessidade dessa busca pela nossa conciliação. Então, nós todos temos, principalmente em família, muitos problemas a resolver, né? É alguém que a gente não se simpatiza, é alguém que não se simpatiza conosco, é alguém que está sempre pronto para nos passar uma rasteira, ou nós que estamos sempre prontos também para agredir de alguma forma. Todos nós trazemos compromissos nesse campo. Então, Jesus, o nosso divino amigo, o educador, nos trouxe todas as lições que ele nos traz, para que nós tenhamos o entendimento de como colocar em prática na nossa vida as suas lições, e que cada uma delas nos traz aquilo que necessitamos, nos traz uma orientação para termos uma vida melhor, para sairmos daqui melhor do que quando aqui adentramos. Então eu vou ler a passagem, tá? Que está em Mateus, capítulo 5, e versículo 25 e 26. Falou-nos o Mestre: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil, traduzindo para o último centavo, né? A moeda mais ínfima é aquela que nós vamos ter que quitarmos completamente. Então, enquanto temos alguma coisa contra alguém, ou que alguém tem alguma coisa contra nós, nós haveremos de ficar nessa roda da reencarnação. É através da reencarnação que nós vamos tendo a oportunidade de estarmos trabalhando com as dificuldades, com as nossas deficiências, né? A palavra reconciliação quer dizer restabelecimento de boas relações. Isso eu tirei do dicionário. Tem outros sinônimos, mas eu achei que esse aqui está muito claro para o que nós vamos falar, né? Restabelecimento de boas relações. Então, nós temos que identificar dentro de nós primeiro o que nós estamos em desacordo. Porque para que eu possa me reconciliar com o outro, eu tenho também que estar reconciliada comigo mesmo. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que entender as situações e como as coisas estão acontecendo para que eu possa ter a possibilidade de me aproximar daqueles ao qual me ofendem, me magoam, e aqueles que eu também ofendo e também magoo. Eu tenho que entender isso dentro de mim. Por que isso acontece? Qual deve ser a minha atitude perante isso, né? Então, verificando isso, nós já temos um pouquinho de condições de entender como vamos trabalhar com isso. E o conhecimento espírita, para nós que estamos aqui, que eu acredito que todos aqui já devem ter este conhecimento, a doutrina espírita é uma ferramenta assim incrível para nós
trabalharmos com as nossas imperfeições, com as nossas dores, porque ela nos esclarece que nós já começa pela reencarnação, que nós já vivemos muitas vidas, e que aquilo que hoje nos afeta é algo que pode já estar vindo de muitas vidas. Pode ter surgido nesse momento. Mas os grandes episódios de dor da nossa vida têm a sua nascente no passado. E nós não sabemos há quantas encarnações atrás que surgiu dentro de nós uma situação que nos causou um trauma, uma dor, um sentimento negativo perante alguém, perante alguma coisa, né? Mas o que nós sabemos é que um dia a dor se instalou. Nós todos nascemos, segundo a doutrina espírita, simples e ignorantes. Se nós todos nascemos simples e ignorantes, nós nascemos igual. Em que momento, então, que surge a dor? Algo que nos gere uma revolta, um ódio tão grande por alguém, né? E isso, em um certo momento da nossa vida, acontece. Então nós não podemos dizer assim, eu estou sofrendo isso porque numa outra aconteceu aquilo, na outra, então eu não nasci simples e ignorante, então eu já nasci com ódios dentro de mim, né? Então houve um momento em que aquilo despertou uma situação dentro de mim. Vamos fazer aqui uma reflexão. Nós vamos falar eu resolvi pegar a Inquisição, tá? Porque a Inquisição é uma tragédia que não é tão distante de nós, que começou lá no século XII, mas foi até o século XVIII, e que causou tanto dano, tanta dor. Tantas pessoas foram queimadas em fogueira. Pessoas que não queriam seguir a religião que era imposta naquele momento, porque tinham uma outra visão, porque tinham uma outra religião. Pessoas que tinham mediunidade, que eram considerados bruxos, que eram queimados. Então vejamos assim, vamos nos colocar momentaneamente no lugar de alguém que sofreu aquilo. Por exemplo, a Inquisição chegava dentro do meu lar, tirava tudo que eu tinha de bens materiais, tirava também a minha família, levava preso. Normalmente as mulheres e as crianças eram violentadas. Como é que aquelas pessoas devem de ter reagido? Existem dois caminhos. Ou aquelas pessoas, que podemos ser qualquer um de nós aqui, como podemos também estar do lado dos inquisidores, né? A gente não sabe, mas vamos nos colocar no lado daqueles que estávamos ali sofrendo aquela situação. Nós temos dois caminhos. Ou nós entendemos assim, meu Deus, eu não quero lembrar disso. Foi tão dolorido, foi tão triste eu ver meus filhos passando por tal situação, ou a minha esposa passando por tal violência, que eu quero esquecer. Ou então a pessoa pensa assim, eu vou persegui-los até o fim dos meus dias. Quando a pessoa diz assim, eu quero esquecer, ela não vai esquecer a situação e ela não vai esquecer de imediato aquilo que aconteceu. Mas ela vai fazer o quê? Ela não vai estar alimentando aquela dor, aquele sentimento. A dor foi tanta que ela prefere não pensar. Ou nós escolhemos o outro caminho, da raiva, do querer a vingança, do não esquecer. E nós levamos isso, gente, conosco. Nós levamos junto esse sentimento, esse desejo, esta raiva, né? Colocando agora, na vida atual, que nós estamos vendo também coisas tão tristes acontecendo, dá para nós nos colocarmos no lugar daquelas pessoas, daquelas famílias, de cenas que a gente vê nessas guerras, né? Como a gente vê uma mãe correndo com uma criança no colo, faltando todas
parte do seu corpo, aos gritos, ao desespero, nós podemos imaginar como é que ela vai nascer, o que ela vai levar daqui, como é que ela vai nascer, né? Nas próximas encarnações. E o interessante é que quando a gente vê hoje atitudes assim muito graves, nós não paramos para pensar que ali tem um ser que um dia estava com ele tudo bem, tudo certo, não que era bom, porque quando é bom nós já não temos esse sentimento, mas alguém que estava caminhando e que sofreu uma tragédia muito grande e que isso despertou dentro dele um sentimento, que ele é capaz de fazer qualquer maldade, né? E que hoje nos choca a gente ver essa maldade. Mas nós, como espíritas, já analisamos. Nossa, essa pessoa tão embrutecida, em que momento que ele se tornou assim? Ele, eu digo, o ser humano, né? E outra coisa, eu também me perdoar. Por quê? Porque eu trago doenças, por exemplo, desde criança. De onde vêm essas doenças? Às vezes a genética explica, às vezes a genética não explica. Porque cada vez que eu tenho esses sentimentos negativos, ruins, eu desenvolvo dentro de mim não só uma ligação com aqueles seres, ou com aquele ser único, mas eu desenvolvo dentro de mim uma série de sentimentos que alteram minha vida física e a minha vida emocional. E aí a gente vê crianças, né, nascendo com depressão já. Com 1, 2 aninhos já são diagnosticados com uma apatia tão grande e que aquela apatia vai continuando e que mais tarde vem o diagnóstico, essa criança tem uma depressão. Da onde vem isso tudo, né? Então nós analisarmos essa lição de Jesus, ela é muito importante. Aí continuando, ele fala na reconciliação e daí ele fala que nós reconciliarmos com o nosso adversário, né? Então o adversário, quando ele fala, quer ver uma coisa que interessante, ele diz assim, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Quando ele fala quando estáis com ele no caminho, já dá para nós entendermos que é alguém que está próximo. Por isso que nós já falamos lá no começo, na família, né? A nossa família é o núcleo onde se reúnem as pessoas que têm débitos, que têm coisas a reajustar. Emmanuel usa o termo cadinho, é no cadinho do lar. Vocês sabem o que é cadinho? Eu antes achava que era uma coisinha pequenininha. Cadinho é um objeto assim, ó, oval assim embaixo, que é utilizado, uma peça que é utilizado para botar no fogo mais quente possível e ali derreter, por exemplo, materiais que precisam de alta temperatura e ele não trinca. Então o cadinho do lar é onde ali a coisa fervilha, tem altas temperaturas, mas o objetivo é que não trinque, né? E às vezes trinca, né? Às vezes dá problemas bem sérios. Então o nosso adversário, ele está ali, caminhando conosco. E nós não aproveitando a oportunidade. Normalmente a gente prefere o quê? Se afastar, não é isso? Eu tiro isso por mim, não estou apontando o dedo para vocês não. A gente prefere se afastar, ai não, fulano não dá para conviver, Deus me livre, longe de mim. O que nós estamos fazendo? Passando adiante, né? Nós às vezes não nos sentimos com força para enfrentar aquela situação. Para entender que para nós nos aliviarmos, nós precisaríamos nos aproximar, né? Então, como nós, os espíritas, já teríamos que ver isso diferente. Até na quinta-feira eu conversava com meus amigos sobre isso, né? Como seria grandioso
Se esse entendimento, não é que as pessoas têm que ser espírita, não, mas se esse entendimento sobre o espiritismo, aquilo que ele nos traz, fosse pregado em todas as religiões. A gente acredita que muito dificilmente as pessoas continuariam fazendo coisas ainda tão doloridas, né? Tão agressivas como a gente vê acontecer. Por quê? Porque já saberiam, não? Se eu cometer esse ato, eu vou estar assumindo uma responsabilidade, né? Para cada dor, para cada efeito, existe uma causa. E nós, espíritas, esclarecemos isso muito bem. A dor que eu estou passando é a causa de alguma coisa, de algum efeito, né? Sempre tem que temos que entender isso. O que o outro causa em mim é algo que eu tenho que trabalhar. Por isso, eu me perdoar primeiro é muito importante, né? E me perdoar as coisas pequenas que estão sendo hoje trazidas de uma forma mais amena e que a gente não sabe quando isso começou, quão grande foi aquilo que nós fizemos. O Haroldo Dutra que diz uma coisa que eu achei muito interessante: nós hoje somos a nossa melhor versão. E já somos difíceis, né? Já somos difíceis, já temos dificuldade de lidar com tantas coisas. Imagina como nós já não fomos, né? E quantas vezes nós estamos sendo perdoados? Cada vez que nós viemos, o núcleo familiar que nos aceita é, de certa forma, um perdão. Não, eu aceito que você venha no meu lar, né? Então já é uma certa forma também de perdoar. Olha a frase de Emmanuel: cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós. Cada vez. Então nós temos a mania de afastar, né? É como se nós tivéssemos uma ferida aberta e a mosca fica ali posando e nós, sai daqui, adianta, ela volta toda a vida. Então, enquanto nós não trabalhamos com essa ferida para cicatrizar, ela continua viva ali e nos doendo. Perdoar é livrar-se das mágoas que só aumentam o nosso sofrimento, gerando doenças. Então, por isso ele fala tanto no nós perdoarmos. Não é o outro. O problema não é o outro, o problema sou eu. Porque se eu perdoo o que o outro faz, eu estou bem. Eu larguei aquele fardo, eu me afastei. Quando eu alimento aquilo que alguém faz para mim, eu continuo alimentando, eu estou dando força para ele. E aquilo está doendo em mim, está me machucando, está me trazendo doença, está me trazendo desequilíbrios. Então olha a importância de eu perdoar. Então o perdão tem que começar em mim. Mas normalmente nós queremos esperar o outro. Não, mas foi ele que me fez, ele que venha me pedir perdão. Não importa. Quando nós perdoamos, nós liberamos. E nós também, além de estarmos nos sentindo bem, nós estamos ajudando aquele ser a também ficar melhor. Porque é nosso irmão. Nós não vamos ter que todos estarmos mais ou menos juntos se queremos um planeta melhor, né? É que a gente diz, a evolução não é uma fila indiana, mas é uma fila paralela, todos nós temos que caminhar juntos. Então, quanto mais o outro está livre dos meus pensamentos negativos, daquela força que eu estou colocando nele, mais ele também tem facilidade de evoluir. Ah, mas o que ele fez é uma coisa muito grave. Se ele fez, ele assumiu, não fomos nós. Mas então tá, vamos ler uma coisinha aqui. Aí ele diz assim, né? Jesus fala ali, né? Nos conciliar depressa enquanto estás a caminho. Agora, é o tempo, não é deixar para amanhã. O tempo é hoje, é agora, o tempo urge, né? Porque quando é que nós vamos ter uma nova oportunidade? Porque um dia nós vamos ter que nos encontrar.
Quando é que novamente nós vamos conseguir reencarnar e aquele ser também reencarnar e nós termos a chance de novamente nos defrontarmos e ver como é que vai ser a coisa? Porque Jesus falou, no final, e não sairás de lá enquanto não pagares até o último centavo. Então, enquanto houver desavença, enquanto houver mágoas, nós vamos estar ali, voltando junto, Então, o mais rápido, mais depressa, enquanto estás a caminho. O Evangelho, então, diz assim, olha só, importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior, por este meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Então, cortar o vínculo agora, o mais depressa, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos juntos, porque se estamos nesse meio, porque tudo foi preparado antes de nós virmos, para nos encontrarmos com o João, com o Manuel, com a Cíntia, com a Maria, e para irmos resolvendo. E às vezes é isso que fala ali também, às vezes eu resolvo, procurar, pedir perdão, e a outra parte não quer, não quero nem saber. O problema é de quem? É nosso? Não, o problema é dela, o nosso ponto está resolvido. Por isso ali diz que daí nós vamos ser protegidos de uma situação mais difícil, antes que sejas aprisionado. E esse aprisionado, ele está falando aqui sobre o quê? Sobre a obsessão. Porque enquanto existe uma ligação que não é bem resolvida, existe uma obsessão. O que é obsessão? É um pensamento contínuo sobre alguma coisa. Puxa vida, eu não me conformo. Fulano fez isso. Puxa vida, por que ele fez isso? E fico pensando no cara, e fico pensando na pessoa. E eu vou jogando aquela energia, e aquela energia vai envolvendo ele, aquele ser, A mesma coisa ao contrário. Aquilo que nós fazemos, o outro também começa a nos envolver. E às vezes não é resolvido aqui. E aí a coisa fica complexa. E aí nós recebemos na casa espírita muitas pessoas que vêm dizer assim, eu tenho um obsessor. Eu já fui em tal lugar, já me disseram que eu tenho 10, 20, 30. Pasme, mas tem gente que chega aqui dizendo isso. Que foi em certos lugares e que disseram que tem esse mundo de obsessor. Basta um bem bonitinho já faz um estrago. Não precisamos esperar 10, 20 não, gente. Porque quando um é bem tinhoso, ele pode acabar com a nossa vida. E por que existe esse vínculo? Existe esse vínculo por quê? Porque nós fizemos. Nós abrimos um campo para que ele possa atuar. E o campo é o mal que eu fiz e o mal que eu gerei. Então aqui, vamos ler mais um pouquinho aqui do Evangelho. Olha só que página maravilhosa. Esse capítulo inteiro, tá, gente? Eu aconselho assim, ler e reler, tem muita coisa. Eu estou só lendo nesse episódio do Reconciliar-se. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Então não é só, ai que bom, ai estou aliviado, perdoei, Tá. Há também o efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso o provérbio que diz, morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. É o contrário.
Fica pior ainda. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Então é bem bom quando eles desencarnam e a gente diz assim, ai, que bom que morreu, né? Ai, a pena de morte seria uma maravilha. Jogando o inimigo livre, leve e solto lá para fazer o que bem quer. E eles preferem nós encarnados. Por quê? Porque nós não os vemos. Nós não sabemos que eles estão próximos. Aí começamos a sentir aquelas coisinhas, né? Aqueles tremorzinhos, aquelas angustiazinhas, aquelas vontade de chorar, aquelas vontade de sumir, aqueles pensamentos, eu não sei porque que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. São eles. Quem sabe se eu não estivesse aqui eu seria mais feliz? São esses. Eles, querendo que a gente tire a vida, querendo que a gente se vincule ainda mais, a mais dor, a mais sofrimento. Ou então, se nós temos já uma tendência para um viciozinho, vai, pega ali, faz mais. Sempre instigando o lado negativo. E por isso que nós vemos crianças já com depressão e com processo obsessivo. Sim, criança também é obsediada, tá? Eles encontram, quando eles encontram aquele espírito, porque o espírito que está ali é um espírito muito vivido. E a gente olha e diz assim, meu Deus, olha o que aquele cara fez. Olha o que aquele pai fez com o filho, com a filha. Olha o que aquela mãe fez. Está ali um inimigo que eles não souberam lidar. Que o ódio ainda foi mais forte. Mas por que Deus permite? Permite para ver se há a oportunidade da reconciliação. Às vezes, gente, a coisa é tão séria, quando nós vemos esses crimes tão sérios, que aquela pessoa leva vidas e vidas e vidas reencarnando só para se quitar daquele ato. E hoje a gente vê acontecer e pensa assim, a polícia nem pegou. Claro que a gente quer que a polícia pegue, porque quer que retire da sociedade, para que não faça com outros. Mas a justiça divina vai ser feita. E aí reencarno de umas formas assim que a gente diz, ai, coitadinho, olha ali aquela criança. Tadinho. Não estou falando isso para que nós não sintamos dó. Temos que sentir sim. E também aproveitar para fazer oração. Porque aquele espírito ali quase sempre, não é sempre, gente, mas quase sempre está resgatando um ato muito difícil, muito profundo, tá? De um passado muito sinistro, que nós não sabemos como é que foi o nosso, né? Mas continuando, é preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, né? O obsediado é quase sempre vítima de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Então nós pensamos assim, quando vem, né, um obsediado aqui na casa, né? Ai, tadinho, olha, se existe um cobrador é porque existe um devedor. E a gente vê bastante isso nos trabalhos mediúnicos, né? Que eles se manifestam e vêm falando sobre os seus problemas. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram. Eu não usaria a palavra puni-los, mas eu usaria a palavra para se reajustarem, tá? Que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Então, veja só pelo fato de nós não sermos indulgentes, nós já assumimos responsabilidade. Então, a coisa é bastante complexa, né? Então, é isso. Então, um outro ponto que eu gostaria de colocar é que muitos espíritas também confundem isso, se perdoar é esquecer. O que vocês acham? Vocês dizem que não é esquecer. E vocês lá do fundo? Perdoar é esquecer? Patrícia, alto e bom tom. Perdoar não é esquecer? Verdade isso?
Vocês têm certeza? Tem certeza? Então tá. Tem gente que não tem certeza, que está só me olhando assim, ó. Ah? Então tá. Perdoar não é esquecer. Puxa vida, mas no livro, aqui no Evangelho, fala que é esquecer. Então vamos ler aqui. Perdoar para que Deus os perdoe. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então, esquecer, é como a gente diz, é coisa de quem tem amnésia. Nós não vamos esquecer. Mas tu tens certeza, Nádia, disso? Ali não ficou muito claro, né? Almas mais elevadas, tal. Nós somos tudo almas elevadas, não somos, gente? Hã? Não! Oh, que horrível! Gente, vocês falam assim na cara dura? Então, aqui no capítulo Recordação da Existência Corpórea, do Livro dos Espíritos, aí pergunta 304, lembra-se o espírito da sua existência corporal? A resposta é, lembra-se daquilo que é necessário. Daquilo que é necessário. Aí a 366A. Mas se eu quisesse, podia lembrar-se delas? Se eu quiser, eu posso lembrar? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Então nós não esquecemos, né? Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, sim, nós não esquecemos. Então, como é que é esse perdão? É esquecer de ficar alimentando. É esquecer de ter raiva. Então, tu lembrar aquilo, mas já lembrar com paz, com tranquilidade, né? Já pensar assim, puxa vida, na época eu sofri tanto, né? E agora eu estou numa outra situação, num outro momento, né? Mas é assim tão fácil como eu estou falando, alguém vem, pega meu filho, violenta, mata. É assim tão fácil esquecer? O que vocês acham? Esquecer não ficar alimentando ódio? É fácil não alimentar a raiva? Não é fácil. Não é fácil. E nós não vamos ser condenados por isso. Porque Deus sabe o que nós temos um tempo para isso. Existe um tempo para nós irmos trabalhando. Vocês podem ver pelas pequenas coisas na nossa vida, né? Acontece alguma coisa, alguém nos diz alguma coisa e a gente muito milindrado que é, né? Porque o orgulho lá no teto, e a gente diz assim, ai, meu Deus, né? Não esqueça o que aquela pessoa me fez. Passa tempo. Alguém diz assim, tu te lembras daquilo assim? Ai, menina, pois eu nem lembrava mais, eu tinha até esquecido. Né? Então é isso, está registrado, porém eu não fico me lembrando. Das coisas mais graves, não é tão simples assim. Por isso, Deus nos dá a oportunidade das várias encarnações. Em cada encarnação é parcelado, é bem assim que eles utilizam o termo. No livro do André Luiz, no Ação e Reação, eles usam bem esse termo, é parcelado. Nós, em cada encarnação, nós vamos quitando um pedacinho daquilo. Por exemplo, o criminoso que matou meu filho, ele não vai vir na minha casa, a princípio. Mas vamos dizer que eu vou trabalhar um dia com ele, eu vou estar no emprego com ele, e lá eu vou tendo a oportunidade de ver assim que ele é uma pessoa que é um trabalhador, que é uma pessoa boa. E eu não lembro também, né? Mas tem aquela animosidade, porque sempre vai ter aquela coisa, né? E assim nós vamos na outra vida, vamos trabalhando, até que chega o momento de ele estar aonde? No cadinho. Estar na nossa família. Por isso
que o nosso pior inimigo de hoje, amanhã vai estar na nossa família, mas amanhã não quer dizer na próxima encarnação, um dia. Aí ele vai estar no cadinho, porque daí já houve, aquilo já amenizou. E aí eu já vou conseguir fazer o quê? Amar aquele ser. Porque isso tudo já foi parcelado. Eu fui vendo, eu fui entendendo, pouco a pouco a coisa vai acontecendo, né? Então, o perdão é a carta de alforria que dou para mim mesmo. A carta de alforria, eu me liberto. Quando eu perdoo, eu me liberto. É fácil perdoar? Não é. Dependendo das situações, não é. Mas nós temos a obrigação de trabalharmos com isso já dentro de nós. É o nosso dever. Se nós somos cristãos, se nós estudamos o Evangelho de Jesus, né? E ele deu tanto exemplo sobre isso, e eu tenho um exemplo aqui que eu acho muito bonito, que é do Mahatma Gandhi, né? Quando ele foi entrevistado, o jornalista perguntou para ele se ele já havia perdoado seus inimigos. E ele disse, não, eu nunca perdoei. Mas como? Você é um homem santo, um líder indiano? E ele disse, não me lembro de alguém ter me feito mal. Aí ele entendeu, né? Não me recordo de ter sido ofendido por alguém. E mesmo o fanático que o abateu com tiros, antes dele morrer, ele ainda pediu para que ele fosse perdoado, para que, né, o seu algoz tivesse a oportunidade de continuar a sua vida, e ele partiu como? Com o seu coração limpo, livre de mágoa, livre de ódio, né? Então, quanto mais nós pudermos trabalhar com isso, vamos fazer. No momento a coisa nos choca, mas depois a gente respira e reflete e pensa e ora e pede a Jesus que nos dê força e vai entendendo que o outro ainda está num outro patamar. O grande bandido de hoje ainda não tem uma estrutura, ainda não tem o conhecimento, mas um dia vai ter, né? Então isso é que nós temos que ter em mente. Obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos abençoe e nos dê essa força toda, né, para nós perdoarmos, mesmo sabendo da dificuldade. Tá certo? Então vamos agora à nossa prece final. E assim, depois dessa mensagem maravilhosa de Jesus, nos mostrando o quanto que precisamos trabalhar e melhorar, vamos agradecer a Ele pelas lições, agradecer pela tarde de hoje, agradecer porque nós saímos dos nossos lares e viemos até um local para ouvirmos mensagens, esclarecimentos, lições que nos fortalecem, que nos ajudam a seguir. Obrigado, Jesus, então, por essa casa que nos acolhe, por esta tarde. E te pedimos, Senhor, por todos os que sofrem, por todos os que ainda não te conhecem. Porque sabemos que o dia que te conhecerem realmente, vão ter atitudes diferentes. O nosso planeta vai estar em mais harmonia, em mais paz. Alcance, Senhor, todas as pessoas que sofrem, os abandonados, os esquecidos. Abençoe os nossos familiares, os nossos desafetos. E que possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração mais tranquilo, mais feliz e mais fortalecido. Que assim seja.